O Brasil está diante de uma encruzilhada: agilizar obras estratégicas ou proteger o meio ambiente. A nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental foi sancionada em agosto, com 63 vetos presidenciais. Junto, o governo editou uma medida provisória que já está em vigor, criando a licença ambiental especial para empreendimentos estratégicos. Hoje a gente vai entender as implicações jurídicas e ambientais desse cenário às vésperas da COP30. Conosco o advogado especialista em direito ambiental, Arthur Atavila Casadei, que vai explicar as mudanças na lei na medida provisória e quais pontos podem parar na justiça. E também o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí, que vai analisar o impacto dessas mudanças sobre a proteção ambiental e também a imagem do Brasil no mundo, né? Olá, tudo bem, gente? Um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, o presidente Lula, ao vetar esses 63 pontos, ele deu uma entrevista e falou que esses pontos era para poder dar mais segurança jurídica, que do jeito que estava o PL, isso trazia muita insegurança e podia ir para a judicialização. Qual é a sua análise? Quando a gente trata do direito ambiental, a nossa Constituição, ela divide a competência da defesa do meio ambiente, ela difunde isso para todos os entes federativos. Então você tem o que a gente chama de uma competência concorrente. Então, tanto a União pode legislar sobre isso, como os estados e os próprios municípios dentro do interesse local que eles têm. Então, quando ele trata dessa questão da segurança jurídica, de uma forma de você trazer para a União uma regra geral que todos os estados todos os demais entes federativos possam seguir essas diretrizes, de modo que você dá mais previsibilidade da norma que vai ser aplicada. Então, é uma forma de você unificar. Obviamente que isso traz algumas consequências do outro lado, porque se o interesse da lei é justamente você agilizar, quando você cria esse tipo de burocracia e você cria uma regra igual para todos os entes federativos, que tem realidades diversas, isso pode gerar algumas complicações em determinados locais específicos. Mas, de fato, quando você tem uma unificação desse entendimento, né, quando você traz para a União essa competência geral de traçar uma diretriz, isso acaba realmente dando mais segurança jurídica. Carlos, quando a gente fala sobre essa agilidade, essa crítica aí sobre a burocracia dos órgãos ambientais, as demoras para liberarem empreendimentos, você acha que agora, do jeito que está, a agilidade vai deixar o meio ambiente mais vulnerável? Olha, o que é sempre dito, né, na questão da proteção ambiental, que visa eficiência para você proteger efetivamente o meio ambiente, é que essa qualidade não pode ser perdida. Então, quando você diz eu quero agilizar o processo de licenciamento, a agilização se refere a um processo de eficiência no menor tempo possível, sem perder a eficácia, sem perder a qualidade do licenciamento ambiental, não é? Então, o que nós vimos nesse projeto de lei foi uma tentativa de abrandamento para facilitar, para dar mais agilidade. E aí se fere a essência do processo, que é a proteção ambiental que é prevista na Constituição. E aí nós temos um nível alto de inconstitucionalidade com relação àquilo que saiu do Congresso Nacional e que foi, os aspectos mais gritantes foram vetados pelo presidente Lula, não é? Mas o que se espera, na verdade, é que você tenha, na política de licenciamento ambiental do Brasil, órgãos técnicos preparados para ter agilidade de apreciação, com competência técnica, conselhos ambientais que tragam participação social e percepção social para esse processo e uma diretriz nacional clara, porque aí, para você fazer uma política nacional de proteção ambiental, você tem que ter esse processo harmonizado em território nacional, evitando que facilidades em um estado ou outro possam levar a uma corrida por facilidades, né, na instalação de indústrias, de empresas, etc. Então, nós estamos nessa encruzilhada, né? Nós vimos um impasse que fica claro que você tem duas tendências. Uma, na perspectiva de tentar manter o licenciamento
da melhor forma possível, com a capacidade técnica que garanta a segurança jurídica para a área ambiental, para a população, e, por outro lado, uma tendência de facilitação que permeou a discussão o tempo todo. E você acredita um dos vetos que o relator do projeto, Arthur, pode derrubar, né, essa questão da autonomia dos estados, que é justamente o que o Carlos diz aí que pode deixar o meio ambiente mais vulnerável, né? Como é que você vê isso do ponto de vista jurídico? Do ponto de vista jurídico, existe, como eu comentei, essa diretriz constitucional que ela permite que os demais entes federativos eles regulem, eles tratem dessa questão ambiental. Obviamente, o que o texto da Constituição traz, no artigo 225, é um compromisso da República Federativa do Brasil com a preservação do meio ambiente aliado ao desenvolvimento sustentável. Então, quando você permite que todos os entes eles legislem sobre aquela matéria, obviamente que não se espera que haja contradições, mas isso pode acontecer. Isso se dá muito em razão também do sistema federativo que a gente tem, que ele coloca também os municípios participando desse pacto federativo, mas isso não pode se furtar daquilo que traz a Constituição, que é a defesa do meio ambiente. Então, o ideal desse protagonismo dos entes federativos na defesa do meio ambiente é que essa defesa se dê à luz da realidade local. Então, quando você permite, você autoriza que aquele ente federativo ele trate da questão ambiental à luz da sua realidade, é uma forma de você dar mais eficiência. É óbvio que isso acontece em tese, são questões políticas, depende de gestores, como foi comentado, você ter órgãos ambientais aparelhados com capacidade técnica de fazer esse tipo de avaliação. Então, tudo vai depender da prática. Toda lei nova, ela traz uma repercussão social, e isso depende de como os agentes envolvidos nessa legislação eles vão atuar a partir dela. Então, é esperado que isso desague no judiciário e a gente vai depender de uma resposta do Poder Judiciário, possivelmente do Supremo Tribunal Federal, por ser uma matéria constitucional, sobre as implicações da lei e eventuais legislações estaduais ou municipais que surjam, porque, como eu disse, não existe uma vedação de que os estados e os municípios eles legislem sobre matéria ambiental, ao contrário, existe uma autorização para isso, mas essa autorização é que essa legislação se dê em defesa do meio ambiente para o desenvolvimento sustentável. Então, são valores que vão ser aí possivelmente enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, isso acaba dando uma insegurança jurídica para o investidor, né? Porque você tem ali um empreendimento que a qualquer momento pode ser embargado, porque existe uma lei constitucional que é acima de todas as outras que estão ali e que pode dar margem para outras interpretações. Correto. Essa questão da segurança jurídica, ela é bem importante pro empreendimento, porque ela dá previsibilidade de qual norma você tem que seguir, quais os riscos que você tem e como isso vai ser na prática. Então, quando você não tem segurança de que aquilo que você está fazendo pode vir a gerar uma demora ou pode gerar um problema no seu investimento, você tem algumas ressalvas e um processo burocrático e mais demorado sobre isso. E a partir do momento que deságua no judiciário, você pode ter um embargo de obra, enfim, alguma paralisação no empreendimento. Isso realmente afeta um pouco a segurança jurídica, mas infelizmente é um cenário recorrente no país. A gente tem, em razão da nossa própria Constituição, que dá ao judiciário esse protagonismo, demandas excessivas, né? Nós temos hoje um dos judiciários mais atuantes no mundo, com maior número de ações. Então, é algo que já está um pouco cultural no Brasil de levar essas questões do judiciário. E quando envolve decisões políticas controversas, como é a questão do licenciamento ambiental, me parece um caminho natural que o judiciário vai dar a última palavra. Carlos, do jeito que foi sancionado, você acredita que a lei, né, agora, e deixou de ser o PL da devastação? O que permaneceu nessa lei do licenciamento que ainda compromete muito a questão ambiental? Olha, nós temos isso que o doutor Arthur coloca, que é a competência concorrente entre Estado, União
e municípios para licenciar, né? Essa questão, ela demanda uma introjeção no sistema ambiental, estatal e municipal de uma competência instalada. Infelizmente, o Brasil ainda não tem esse nível de competência instalada que permita uma atuação homogênea em todo o território nacional. Essa é uma realidade que nós temos que encarar. Por outro lado, a Lei Complementar 140, que estabelece a competência concorrente entre esses órgãos, essas entidades federal, estadual e municipais, ela estabelece a competência concorrente. Eu queria colocar aqui a ênfase na palavra competência, né? Não é a incompetência concorrente, mas a competência concorrente. Então, o que nós queremos é que esse sistema ele seja de fato protetivo, né? Agora, a sua pergunta com os vetos isso muda? Não, ainda não deu conta do problema. Por exemplo, a própria licença especial que o governo defende como uma lei de interesse nacional para empreendimentos que representem o que se chama de interesse estratégico, né? Isso é muito controverso porque estabelece um ano a prática para emitir a licença. Alguns empreendimentos de alta complexidade, em ecossistemas muito complexos, não se permite fazer uma leitura dos estudos de impacto ambiental em um ano. É impossível, né? Você tem que passar por 4 diferentes estações para verificar comportamento de fauna, de biodiversidade. Então, você tem uma série de elementos que são naturais, que acabam lançando essa situação para um tempo maior. Países como o Canadá, por exemplo, que tem uma lei ambiental bastante severa, levam às vezes 4, 5 anos para emitir licença de empreendimentos bastante impactantes. Então, na verdade, tudo que nós estamos assistindo é uma tentativa de aplicar um sistema de proteção ambiental jurídico para a realidade política brasileira e, por outro lado, nós temos uma intensidade sobre a necessidade de proteção ambiental decorrente das mudanças climáticas e de vários pontos de não retorno na questão ambiental. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma situação ambiental mais crítica, mais difícil, mais impactada, por outro lado, nós temos tentativas de facilitação sobre essa realidade, não é? Então, esse cuidado vai ser realmente objeto de muita discussão, e eu também não tenho dúvida que algumas questões vão acabar parando no judiciário, porque existe um impasse e o perfil que a gente já detectou do próprio Congresso Nacional é um perfil ligado a interesses econômicos setoriais. Isso vai implicar em perda de foco no interesse público, que é o interesse constitucional de proteção ambiental. Então, isso certamente vai acabar, de alguma forma, indo para o judiciário no final. Carlos, nesse caso, tem toda a questão envolvendo aí a perfuração de petróleo na margem equatorial, né? A licença do IBAMA já para poder fazer o teste operacional seria o último passo até a liberação. Essa área de sedimentar que não foi analisada, a área ambiental sedimentar, você acredita que passar por cima desses processos todos coloca toda a região ali em risco? Olha, o meu ponto de vista é muito claro, Patrícia, porque eu, do ponto de vista de avaliação de impacto ambiental, eu tenho essa especialidade de atuação. Nós sabemos que a alternativa locacional sendo inadequada, esse processo todo, na verdade, ele acaba sendo um esforço desnecessário. Quando você tem uma realidade onde a alternativa locacional ela é equivocada, você tem elementos que são intransponíveis do ponto de vista de impacto, isso já estaria descartado, né? Então, essa tentativa de colocar esses elementos como elementos estratégicos para que você tenha uma facilitação, esse é o problema, porque você minimiza o problema criando normas burocráticas que permitem uma facilidade de licenciamento. E aí se coloca que isso será decidido por um conselho de governo interministerial, né? Agora, qual é a capacidade transversal da área ambiental entre esses ministérios
para que eles possam optar pela sanção ou não de um licenciamento de tanta complexidade, não é? Esse é um problema, porque a área ambiental nossa, no Brasil, ela não consegue permear outras áreas, como a agricultura, energia. A gente tem essa dificuldade de alinhamento multissetorial, não é? Então, o próprio mecanismo que é oferecido pelo governo, que é o Conselho de Governo, com essa perspectiva de avaliação, ele não é o órgão apropriado, né? Apropriado seria o Conselho Nacional do Meio Ambiente, outras instâncias que teriam capacidade técnica para decidir a questão do licenciamento. E a questão do licenciamento, ela é absolutamente técnica. A questão política permeia o processo, mas ela não pode ser determinante. Nós estamos falando aqui de questões que são absolutamente científicas. Eu queria chamar a atenção para esse aspecto. A gente falou aí de vários vetos do presidente Lula e 4 em especial, o relator do projeto tenta derrubar, que é a autonomia do Estado, que a gente já discutiu, a consulta também a quilombolas e indígenas. Também é inconstitucional. Existe hoje um posicionamento já definido do Supremo Tribunal Federal em relação à inexistência do marco temporal sobre essas terras indígenas. A proteção, né, da comunidade indígena e dos quilombolas, ela também encontra amparo constitucional no título da ordem social, né? Então, também um compromisso do Brasil a proteção a essas comunidades que elas são enxergadas como vulneráveis, e uma preservação da sua cultura é importante para o país e é um compromisso constitucional. Então, a partir do momento em que você retira esse tipo de consulta, já na perspectiva jurídica que a gente tem hoje do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, é possível a gente imaginar que isso seja declarado inconstitucional caso não haja essa consulta às comunidades quilombolas e indígenas existentes. O relator do projeto, Carlos, também quer derrubar o veto sobre a questão da Lei da Mata Atlântica. Como é que você vê esse cenário de um bioma que já é tão ameaçado, né? A gente tem de mata nativa mesmo 12%, no total 25% apenas. Como é que você vê essa liberação aí para que avance ainda mais essa questão do desmatamento? A questão da Lei da Mata Atlântica sempre foi um grande problema na área de proteção ambiental, porque a Mata Atlântica ela está localizada desde o Rio Grande do Sul até a Bahia. Ela tem uma característica de estar em estados mais antropizados, em estados onde você tem uma maior dinâmica econômica, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Então, essa realidade faz com que os interesses econômicos de ocupar espaços protegidos de Mata Atlântica, como, por exemplo, áreas de altitude e outros locais que têm a quem é deferida a proteção ambiental, acabam sendo alvo de plantio, por exemplo, de pinheiros, árvores exóticas, pinos, eucaliptos. Então, há muito interesse econômico sobre o bioma da Mata Atlântica. E é isso que aconteceu nessa legislação. Houve a tentativa de abrandar as áreas protegidas para que se pudesse, por um lado, desmatar e, por outro lado, avançar nesses espaços que são territorialmente protegidos, porque são importantes para a proteção da água, contra a erosão, né, de áreas mais altas da topografia. Então, isso tudo do ponto de vista ambiental, um desastre. Então, esse projeto ele avançou em alguns compartimentos ambientais já protegidos pela Lei da Mata Atlântica, que é a Lei 11.428, de dezembro de 2006, não é? Então, essa legislação ela é importantíssima porque ela trata de um dos compartimentos ambientais dos biomas brasileiros mais sacrificado, né? No estado de São Paulo, por exemplo, nós tivemos uma devastação de Mata Atlântica, onde ela foi reduzida a menos de 10% da sua cobertura original. Então, é inadmissível que haja mais concessão, mesmo porque o que restou de Mata Atlântica é o que nos garante suprimento de água, né? Nascentes, rios, represas, e também toda a regulação climática no sentido de absorção de carbono
e outros elementos de interesse da sociedade. Abrir mão disso seria um absurdo completo diante da importância que o bioma representa. A pressão é especialmente da bancada ruralista para derrubar esses vetos, né? É um setor muito importante, o setor agropecuário no Brasil, responsável por boa parte do PIB. A gente precisa dele para a segurança alimentar. As leis hoje que regem toda essa produção, né, a pecuária, a produção agrícola, elas realmente são um entrave? Há muita burocracia que poderia ser evitada? Existe bastante burocracia, isso me parece um fato de que há um certo endurecimento da legislação e alguns conflitos até entre os próprios órgãos reguladores e fiscalizadores. Então, a lei, ela busca, do licenciamento, ela busca essa flexibilização para poder garantir esse desenvolvimento econômico nessas questões estratégicas. O ponto que ele é chave juridicamente falando é justamente como você faz você possibilita esse desenvolvimento econômico. É o grande desafio não só do Brasil, mas de países que estão na nossa situação, ou seja, países em desenvolvimento que precisam se livrar de algumas amarras burocráticas para criar infraestrutura e poder de se desenvolver de uma forma melhor economicamente, e isso tem reflexos sociais importantes, isso é evidente, mas existe também uma preocupação mundial hoje com o meio ambiente, com a situação climática, né, às vésperas aí da COP, e acaba sendo por vezes um grande ponto de conflito entre os países que estão em desenvolvimento com os países desenvolvidos, ou seja, aqueles países desenvolvidos, eles já se encontram em uma situação mais favorável em termos de estrutura e a gente acaba tendo que se segurar, digamos assim, e temos que travar algum desenvolvimento para proteção ambiental. Então acaba tendo um pouco de desigualdade e isso obviamente deságua na legislação interna. Então, o que a lei busca, de fato, é você poder flexibilizar alguns procedimentos, como, por exemplo, a licença especial que veio por meio da medida provisória. Então, a lei por si só do licenciamento, ela contou com um prazo de vacância que a gente chama de 180 dias. Então, a legislação como um todo, ela só vai valer depois desses 180 dias. Mas, de imediato, a medida provisória ela já trouxe esse licenciamento ambiental especial. Então, se entende que há urgência nessa questão do licenciamento para poder desenvolver. Agora, a questão é, na prática, se a gente tem a estrutura para suportar esse abrandamento da legislação com uma fiscalização efetiva da proteção ambiental. Esse é, de fato, o ponto-chave, o ponto nodal de toda essa questão ambiental e que vai ter que ser enfrentado pelos órgãos reguladores, fatalmente. Pegando aí o gancho do Arthur, Carlos, sobre a COP30, né? E é uma verdade, às vezes uma crítica também de boa parte da sociedade, que os países desenvolvidos hoje foram aqueles que desmataram, que depredaram, degradaram o meio ambiente. Como a gente pode se desenvolver, chegar a um ponto de desenvolvimento pleno, para acabar com várias mazelas que existem aqui no nosso país e fortalecer a economia e, ao mesmo tempo, lidar com essa questão ambiental da preservação? Falando aí da COP30, você acredita que o financiamento climático poderia ser a chave de tudo isso? Eu não tenho dúvida, porque o grande dilema que se coloca do desenvolvimento global, desenvolvimento, não crescimento, que crescimento não tem qualidade, é o fato de você permitir que os países em desenvolvimento eles tenham esse desenvolvimento com qualidade, que eles tenham meios de se desenvolver com transição ecológica para que no futuro eles não venham a complicar a situação do planeta, porque são os desenvolvimentos que vão ter mais atividade econômica no futuro, econômica no sentido de impactar também o planeta. Então, toda a discussão em torno de recursos que seriam demandados pelos países em desenvolvimento nas conferências climáticas, na compensação de perdas e danos e também de incentivo para um correto modelo de desenvolvimento, é a chave dessa questão, não é? E aí nós temos não só a questão da COP30 como um elemento que eu diria que basilar desse processo, mas nós temos a Convenção da Biodiversidade,
a Convenção de Áreas Úmidas, a Convenção também de combate à desertificação, ou seja, nós temos uma série de acordos internacionais que eles caminham para essa proteção, né? Agora, é preciso entender que até num país como o Brasil, que ainda tem parte do seu território preservado, principalmente na região amazônica, um pouquinho na Mata Atlântica, um pouco no Cerrado, que esse país ele vai ter que, diante do momento do aquecimento global que nós enfrentamos, se ele não cuidar do seu território, ele não vai ter os elementos essenciais que produzam água e alimento, né? Então, a questão é, para ter segurança hídrica e para ter segurança alimentar, o Brasil precisa proteger os seus recursos naturais. É esse o entendimento que se deve ter para evitar um modelo expansionista agrícola, né, e pecuário que seja extensivo, que ele caminhe para além dos limites da capacidade de suporte dos ecossistemas. Então, esse processo de compreensão dos limites das alterações aceitáveis para você ter futuro, para você garantir a sua sustentação futura, ele deve ser compensado de alguma forma pelos países de desenvolvimento que têm potencial para fazer esse financiamento. E quando se diz de onde vem o dinheiro, bom, é muito fácil entender. Você tem aí um dispêndio de armamentista no mundo de 3,5 trilhão de dólares para armamentos. Quer dizer, e enquanto você precisa de 1,3 trilhão para resolver o problema global do desenvolvimento. Dinheiro tem, só que ele está colocado no local errado. Carlos, rapidamente, como é que você vê toda essa discussão em relação ao licenciamento ambiental às vésperas aí de um evento tão importante que é a Conferência do Clima? Olha, se você tiver um paciente doente e ele estiver com anemia, é claro que todo cuidado, no sentido do que se pode fazer com esse organismo, ele tem que ser maior do que um organismo saudável. E a gente tem que entender que o planeta hoje, né, o próprio Brasil, o território brasileiro, está sofrendo de um processo que a gente poderia considerar de anemia de sustentabilidade. Os elementos, eles são pequenos em relação à necessidade que se apresenta diante das mudanças climáticas. Então, toda essa discussão ganha uma relevância enorme, porque nós temos que ter esse cuidado maior com a questão ambiental. E o licenciamento ambiental, ele é o elemento que, na ausência do planejamento territorial, ele consegue organizar com participação social esse cuidado com o meio ambiente, caso a caso, ponto a ponto. Então, é importante entender que o licenciamento ambiental, ele é uma forma de você gerenciar o meio ambiente brasileiro num processo que existe uma lacuna de planejamento histórico, né? Então, a COP30, esse momento que o Brasil está na vitrine, exposto aí diante do mundo com toda a riqueza, o seu DNA de biodiversidade, etc., é um momento que o Brasil tem que dar um bom exemplo, tá? E o projeto de lei, na medida em que ele surge exatamente nesse momento, assim como a exploração de petróleo, são questões antagônicas, completamente antagônicas à necessidade global e do próprio Brasil de proteção ambiental. A gente tem que sintonizar o Brasil com os nossos tempos ecossistêmicos e civilizatórios. Bom, uma discussão que com certeza vai continuar por muito tempo, né? Obrigada, Carlos, obrigada, Arthur, pela presença de vocês aqui, pelos esclarecimentos. A gente percebeu aí que o licenciamento ambiental não é só uma questão técnica, é um pacto constitucional entre desenvolvimento e preservação. Hoje, cada mudança na lei, cada veto derrubado ou medida provisória editada não afeta apenas obras e prazos, afeta a qualidade de vida das presentes e futuras gerações. Às vésperas da COP30, o mundo observa se o Brasil vai consolidar sua liderança ambiental ou abrir brechas que podem custar caro. Cabe a nós, como sociedade, garantir que a agilidade não signifique retrocesso e que a lei continue sendo o escudo da nossa natureza e da nossa credibilidade. Até a próxima.